Aqui é o Diogo Molina e nesse vídeo eu quero te mostrar que raios um cofre trancado, um jogo de xadrez e um GPS tem a ver com as principais certificações exigidas hoje no mercado. Mas antes disso, eu quero falar sobre esse segredo dessas principais certificações de Azure. Certificações que vão fazer os profissionais certificados sair muitas vezes de salários abaixo da média para salários ali de 10K ou até mais. Eu quero mostrar aqui nesse vídeo como você domina essas certificações, as principais, a Z900, a Z104, a Z305, a Z800 e a Z801, para impulsionar sua carreira e você ter acesso aí a salários em si acima de R$ 10.000. Então se prepara aí para essa jornada de aprendizado, que eu tenho certeza que vai transformar aí a sua vida profissional. Então, aqui, só alguns desafios e oportunidades que a gente tem para aqueles profissionais que são certificados. E aqui eu preciso abrir um parênteses extremamente importante. Hoje, então grava isso, tá? Isso vai fazer todo sentido. Isso vai fazer a diferença entre você ter uma carreira bem-sucedida ou não. Hoje, só as certificações, elas não são suficientes. Você precisa de um conhecimento prático. Eu já vou te mostrar aqui na prática, a gente vai logar lá no portal do Azure, eu vou te mostrar na prática o que que isso significa. O que que significa ter as certificações e mais um conhecimento prático. Então fica comigo que eu vou mostrar na prática o tipo de conhecimento que o mercado está exigindo hoje. Mas vamos lá aqui só para a gente detalhar um pouquinho sobre essas oportunidades que esses profissionais certificados e com conhecimento mais avançado têm. Então a gente tem a parte de salário, então já saiu várias e várias pesquisas falando que os profissionais que têm as principais certificações do Azure pode aumentar o seu salário em até 100% e às vezes até mais de 100%. Então, uma oportunidade para aqueles profissionais que desejam alcançar ali uma vida financeira mais estável, realizar sonho, viajar e tudo mais. A parte de reconhecimento. Então, as certificações, elas são vistas com bons olhos para o mercado. Então, os profissionais que são certificados, além de ter acesso a essas oportunidades, eles também passam a ser reconhecidos no mercado, nas empresas, ser valorizado e ter oportunidades ali de crescimento. E tem a parte do trabalho remoto. Então, hoje, a gente vive em um cenário onde a demanda é tão grande e a falta de profissionais realmente qualificados é tão grande que muitas empresas de uma localidade acabam contratando profissionais de outros estados, às vezes até de outros países. E isso faz com que esses profissionais acabem ali tendo essa oportunidade de trabalhar 100% remoto. Então, hoje, boa parte das vagas que a gente tem relacionada a Azure para profissionais que têm um conhecimento avançado mais as certificações, boa parte dessas vagas é 100% remoto. Então, está tudo diante de você. Basta você ter as certificações certas e estar preparado. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês no decorrer aqui dessa aula. Então, aqui, né, voltando lá para aquela primeira pergunta, né? O que que tem a ver o cofre trancado, o xadrez, o GPS desatualizado com as certificações ESG? Então, quando a gente fala de um cofre trancado, né, sem a chave correta, a gente não consegue abrir o cofre. Então, da mesma forma, sem a preparação certa, você não vai conseguir as certificações de Azure, porque não são certificações simples de tirar. Tem muita gente que não faz uma preparação adequada e não consegue passar nos exames. Então, precisa de uma preparação adequada. E, como eu já comentei, as empresas estão buscando essas certificações. Não adianta você, não vou tirar certificações. Você não vai conseguir essas vagas. Precisa das certificações e precisa ter essa preparação adequada para tirar essas certificações. Quando a gente vai para o xadrez, você não pode vencer um jogo de xadrez sem um planejamento, sem você planejar as suas jogadas. Da mesma forma, você precisa de uma estratégia clara para alcançar as suas metas de carreira e conquistar as certificações Agile. Então não adianta querer fazer tudo. Vou ficar assistindo um vídeo aleatório no YouTube, vou ficar vendo documentação aleatória. Não, você precisa de uma meta, de uma estratégia clara para que você dê o primeiro passo para passar na primeira, para passar na segunda, terceira, quarta e por aí vai. Então precisa de uma meta clara, precisa de um material que vai do início ao fim te ensinando tudo isso e não somente o conteúdo para passar nos exames esse conteúdo mais prático, esse conteúdo do dia a dia também, que vai fazer toda a diferença. E o GPS desatualizado, né?
ele acaba levando a gente caminhos incorretos. Então, sem as certificações Azure, você corre o risco de se perder no mercado e perder oportunidades de crescimento. Então, talvez isso esteja acontecendo com você hoje. Por não ter essas certificações, às vezes você vê várias e várias oportunidades que você não consegue nem concorrer, porque você não atende os requisitos dessas vagas. E quando a gente fala de vaga em nuvem, é certeza que a grande maioria delas vão exigir essas certificações. Então, não tem para onde correr. Precisa dessas certificações, mais esse conhecimento prático. E a gente já vai ver como que a gente consegue tudo isso. Hoje, qual que é a realidade desse mercado? Então, não sei se vocês vêm acompanhando o mercado, mas quem acompanha LinkedIn, banco de vagas, hoje a gente tem uma extrema urgência. Então, hoje o mercado, ele está constantemente em mudança, muitas novidades acontecendo ao mesmo tempo, e as empresas precisam desses profissionais que tenham essas habilidades, para que eles possam colocar esses recursos para rodar, para que a empresa se torne mais competitiva. Então, precisa ser um profissional certificado. O mercado hoje busca esses profissionais certificados que estão em falta. Às vezes até acha o profissional certificado, só que ele não tem um conhecimento prático. Por isso que eu bato nessa tecla. Precisa ter as certificações, mais esse conhecimento prático. As certificações, a gente já falou, né? Então, você faz, é claro, um primeiro investimento, né? Cada certificação hoje da Microsoft ali do Azure está em torno de US$ 100, então você precisa fazer um investimento. Só que esse retorno financeiro para quem tirar essas certificações e para quem tiver esse conhecimento mais avançado, vai ser um retorno financeiro extremamente significativo. Então, você faz um investimento ali na sua carreira e você vai colher esses frutos, porque hoje é muito difícil um profissional que trabalha com Azure ganhar abaixo de R$ 10.000. Então, você faz um investimento na sua carreira e esse retorno é garantido, porque existe essa urgência hoje no mercado por esse profissional. Basta você se qualificar e se preparar para essas oportunidades. E tem aqui uma palavrinha que eu gosto muito, que é essa palavra do foco. Então, não adianta você querer parar, eu vou estudar para a certificação do Azure, eu vou parar e vou estudar para a certificação AWS, GCP, Linux, redes, sair querendo aprender de tudo. Não, você precisa parar, sentar e focar. Eu tenho a meta de tirar 5 principais certificações aqui relacionadas a Azure, que é o que o mercado mais busca hoje. Então eu vou parar, vou me concentrar, vou desenhar os meus objetivos para tirar essas 5 certificações. Depois eu posso aprender outras coisas, mas nesse primeiro momento eu preciso desse foco. Muita gente hoje não consegue tirar essas certificações porque não tem foco. Ele está estudando várias coisas ao mesmo tempo. E isso não vai dar certo. Então você precisa parar, desenhar a estratégia de estudo e focar naquilo. Depois que você atingir aquele objetivo, aí sim é hora de aprender novas coisas. Mas primeiro, foca nessas certificações, tira essas certificações, isso já vai trazer uma baita diferença para sua carreira e depois você começa a aprender outras coisas aí que o mercado exige também. E aqui eu quero falar um pouco sobre um pilar que ele é fundamental dentro do Azure. Então, é um dos principais pilares que é a parte de conectividade. Então, o que que eu quero mostrar aqui para vocês a partir de agora? Eu quero mostrar esse esse conhecimento para certificação versus esse conhecimento mais prático, esse conhecimento mais voltado para o dia a dia, que no final das contas é o que vai fazer diferença. Então, tem muita gente que quando me ouve falar, você tem um conhecimento da certificação e você tem um conhecimento mais avançado, mais prático, mais do dia a dia, e acaba não entendendo o que isso significa. E eu quero mostrar aqui para vocês na prática o que que isso significa, pegando aqui como exemplo o principal, né, ou um dos principais pilares do Azure, que é a parte de conectividade. Então, a gente vai falar aqui sobre VNet, Subnet, Peering. Eu vou explicar no detalhe o que que é isso. A gente vai falar da topologia Hub-Spoke. Cara, sem conhecer a topologia Hub-Spoke, nenhuma empresa vai te contratar, porque essa é uma topologia muito utilizada hoje na parte de arquitetura para ter uma rede centralizada, segura e escalável. E quando a gente fala dessa arquitetura Hub Spoke, a gente tem ali a parte dos firewalls, a parte das UDRs, que são extremamente importantes para garantir um acesso externo e interno seguro. Então a gente vai passar por todos esses pilares aqui na prática. Aí aqui só dando uma visão bem geral, né? Então VNet são as redes virtuais que a gente tem dentro do Azure, que ajuda a gente a criar a rede para hospedar os nossos workloads,
A gente tem as subnets, né? Que cada VNet ela é composta de várias subnets, e dentro dessa subnet é onde vai ficar a classe de endereço IP que a gente vai utilizar ali para entregar para os nossos workloads. E a gente tem esse servicinho que é extremamente importante, que é o peering, que é a conexão de uma VNet na outra. Então, dentro do Azure, a VNet ela é um ambiente isolado. Então, dentro dessa VNet, eu só consigo me comunicar com os mesmos recursos que estão dentro da mesma VNet. Se eu tiver duas VNet, por padrão, elas não se comunicam. E aqui entra o peering, que é a configuração que eu faço para que uma VNet passe a comunicar com a outra. Então a gente vai ver tudo isso aqui estruturado dentro ali da arquitetura de Hub-Spoke. E aqui um pouco da arquitetura, como funciona essa rede Hub-Spoke. Então eu tenho aqui a minha rede, a hub virtual, aqui na parte superior esquerda. E aqui do lado direito eu tenho as minhas Spoke. Spoke, Spoke. E aqui Spoke não produtiva aqui na parte inferior. E se vocês notarem, elas têm uma setinha aqui ligando essas redes com a hub. E se vocês perceberem, eu não tenho comunicação, eu não tenho essa setinha entre as minhas Spoke. Então, se eu pegar aqui, deixa eu até pegar aqui para a gente ver isso direitinho. Então, aqui eu tenho a minha hub. Aqui eu tenho a minha Spoke, aqui eu tenho a minha Spoke, aqui eu tenho Spoke e aqui eu tenho Spoke. Todas as Spoke, elas se comunicam direto com a hub. Hub, hub e hub. E notem que as spoke, essa não fala com essa, que não fala com essa. Por quê? Isso faz parte dessa topologia hub spoke. Essa topologia hub spoke, ela fala que o tráfego ele tem que ser centralizado nessa rede hub, mesmo se a conexão for interna. Então, essa máquina dessa rede spoke, para falar com essa máquina dessa outra rede spoke, precisa passar pela hub. Por quê? Porque isso faz com que eu consiga analisar o tráfego também da minha rede interna. Então, eu trago uma camada de segurança a mais. Então, eu consigo, por isso que é uma topologia tão usada, eu consigo, dentro dessa topologia Hub Spoke, eu consigo analisar todo o tráfego do meu ambiente, inclusive para os recursos que estão dentro do Azure. Então, tudo passa aqui pela Spoke, geralmente pelo Firewall. Então, tudo passa pelo Firewall. O Firewall faz a filtragem, valida a regra de liberação para depois ir para a rede de destino. E isso também para a rede externa. Então, se eu tenho uma rede externa e ela quer conversar com o recurso que está aqui na minha Spoke, a rede externa se comunica com a Hub, geralmente o Firewall vai e encaminha esse pacote ali para o destino. Então, essa é uma topologia extremamente utilizada hoje no mercado. Se você não conhece essa topologia, você não vai conseguir passar numa entrevista técnica. E aqui que eu quero entrar no detalhe. Na certificação, você não vai aprender essa arquitetura. Na certificação, você vai aprender o que que é uma VNet, o que que é uma subnet, o que que é o peering, mas você não vai aprender isso aqui de uma forma prática. O que que isso significa? Que se você fizer só a certificação e não tiver mais esse conhecimento mais prático, em uma entrevista técnica, se o recrutador te perguntar sobre essa topologia Hub Spoke, você não vai conseguir responder. Você não vai conseguir desenhar esse cenário. Por isso que é extremamente importante ter esse conhecimento mais prático também. Então, isso aqui é a topologia. Então, agora, o que que eu vou fazer? A gente vai lá para o nosso ambiente do Azure, que eu quero mostrar para vocês isso aqui funcionando. Ó, então, eu estou aqui na minha subscription do Azure, e aqui na subscription, né? Se eu entrar aqui nas minhas redes virtuais, vocês vão ver que eu tenho uma rede Hub e duas redes Spoke. Então, estou pegando aquele desenho de arquitetura que a gente viu e colocando esse desenho de arquitetura aqui dentro do Azure. Então, quando a gente vai para aquele desenho de arquitetura, o que que eu estou falando? Que as redes Spoke, somente elas se comunicam com a Hub e não tem comunicação entre si. Quem faz essa conexão, quem faz essa comunicação entre VNets é o peering. Então, se eu entrar aqui na minha rede Spoke 1 e aqui no menuzinho aqui, selecionar aqui peering, eu vou ver que eu tenho o peering da Spoke 1 para a Hub. E isso está conectado. Se eu vier aqui na Spoke 2, eu vou ver a mesma coisa. Então, eu tenho um peering da Spoke 2 para o Hub. Então, notem que eu não tenho nenhum peering da Spoke 1 para a Spoke 2.
Eu não tenho esse peering. Ou seja, para que uma rede se comunique, para que uma spoke se comunique com a outra, obrigatoriamente ela tem que passar pela hub, que é onde vai estar o meu firewall fazendo toda essa filtragem de comunicação. Só que para que isso funcione de forma adequada, a gente precisa trabalhar com outro recurso aqui, que são as route tables. Então, eu preciso criar uma rota mostrando para minha Spoke, quando ela precisasse conversar com a Spoke 2, como que ela faz para chegar nessa rede. Então, se eu pegar aqui, só voltando aqui, se eu pegar aqui na rede, a minha Spoke 1, ela tem o endereço 172.16.00/16. E a Spoke 2, ela tem o endereço 192.168.00. Então, se eu for aqui na minha tabela de roteamento, o que que eu tenho aqui como rota? Eu estou falando que toda vez que eu precisar chegar na rede 192, então toda vez que o destino for a rede 192, que esse pacote precisa ser enviado para esse endereço, que é o endereço do meu firewall. Então, toda vez que um recurso precisar se comunicar com a rede 192, ele vai encaminhar esse pacote para o Firewall, que está lá na hub. Então, ele vai encaminhar esse pacote para o Firewall e o Firewall vai fazer toda a filtragem e rotear esse pacote para o recurso que está na rede 192. E eu tenho a mesma coisa para a rede 172. Então, toda vez que eu precisar me comunicar com a rede 172, esse pacote vai ser enviado para o Firewall. O Firewall vai fazer a validação do tráfego, vai fazer a inspeção do pacote e vai rotear esse pacote até o destino que está na rede 172. Então, eu preciso desse conjunto de ações para que uma topologia Hub Spoke funcione. O peering das Spoke com a Hub, e depois eu tenho que ter uma tabela de roteamento mostrando como que um recurso consegue fazer para chegar na outra rede. Sempre passando aqui pelo nosso firewall que vai fazer toda a filtragem desse pacote, que vai fazer toda a validação, toda a inspeção de rede. Então, esse é um conteúdo que você não vai conseguir aprender na certificação. Aí eu pergunto para você, o que que você acha que uma empresa espera de você? Que você só saiba responder perguntas teóricas ou que você consiga fazer isso aqui? Consiga desenhar e executar essa topologia Hub Spoke. Então, quando eu falo desse conhecimento prático, é aqui que o bicho pega. É aqui que a maioria acaba ficando para trás, porque se limitou somente no conhecimento das certificações. Então, quando você está estudando para uma certificação, você tem que estudar duas coisas juntas, que é o conhecimento mais teórico para você passar no exame, para você passar na prova, e esse conhecimento mais prático para você saber executar essa ação, para você saber desenhar esse ambiente na prática. Então, enquanto você está estudando para o exame de certificação, você tem que colocar aquele conhecimento em prática, ver aquilo funcionando, estudando. Isso é essencial. Hoje, quem só tem conhecimento de certificação não vai para lugar nenhum. Então, se você está aqui nesse momento, chegou até esse momento aqui do vídeo, e você olha e fala, cara, eu só queria a certificação, eu não perderia nem tempo, porque só com a certificação você não vai para lugar nenhum. Agora, se você entendeu aqui o que eu estou falando aqui para vocês nesse vídeo, você entendeu que você precisa da certificação e esse conhecimento mais prático. Você colocar isso na sua estratégia de estudo, no seu plano de estudo, não tem como dar errado. É tirar as certificações e colher os resultados. Não tem como dar errado. Como eu disse, o mercado está numa extrema urgência de profissionais qualificados. Extrema urgência. O profissional hoje que tem essas principais certificações e o conhecimento, a demanda é tão grande que hoje o profissional está trabalhando e recebendo toda semana novas propostas. Porque o mercado não tem profissionais que estão livres no mercado para contratar. Então, o que que eles estão fazendo hoje? Tendo que tirar profissionais que já estão empregados. Então, hoje a gente vive esse momento. Só que daqui a um tempo, o mercado vai começar a formar mais profissionais qualificados. E a tendência é que essas vagas diminuam. Só que você ainda está com essa oportunidade. Pelos próximos 6 meses, acredito que até um ano, a gente ainda vai ter uma alta demanda e poucos profissionais qualificados. Então, se você colocar isso em prática agora,
tirar essas certificações e ter esse conhecimento mais prático que eu estou mostrando para vocês, pode ter certeza que vocês vão colher esses frutos já no próximo ano. Não tem como dar errado. Agora, quem procrastinar, depois eu tiro as certificações, depois eu estudo, cada vez o mercado vai ficar mais concorrido. Hoje a gente não tem essa concorrência, pelo contrário, mas daqui a pouco vamos ter essa concorrência. Então, quem deixar para agir depois vai encontrar muito mais dificuldade para ter acesso a essas oportunidades de quem está agindo agora. Então, se eu fosse você, eu começava essa preparação imediatamente. Não deixaria para o próximo ano, não deixaria para a próxima semana, não deixaria para o próximo mês, começaria isso imediatamente, porque quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai colher os frutos e mais chances você vai ter de pegar esse mercado extremamente aquecido, que tem urgência por esses profissionais qualificados. Então, aqui, nesse lab aqui, eu só trouxe aqui para vocês terem uma visão do que é esse conhecimento que o mercado busca, que você não vai ter na certificação, você vai ter isso fazendo prática, fazendo laboratório, entendendo como funciona o recurso, conhecendo essas informações de uma forma mais avançada, tá? Então vamos voltar aqui lá para a nossa apresentação para a gente ir finalizando aqui. Então, aqui o desenho que a gente viu lá na prática. E agora, se você tomou essa decisão de não, eu entendi e eu quero começar a me preparar agora, não quero deixar para o próximo ano, não quero deixar para o próximo mês, não quero deixar para a próxima semana. Eu quero começar a me preparar agora, porque eu quero aproveitar esse momento do mercado que eu tenho aqui de especial aqui para ajudar vocês, para você se tornar esse profissional que hoje é indispensável. Como eu comentei com vocês, hoje o profissional com essas certificações, além de ter salários acima de 10 mil e só crescer na carreira, porque as empresas estão pagando cada vez mais por esses profissionais pela falta que o mercado tem de trazer profissionais realmente qualificados. Então, se você quer ter salário acima de 10 mil, ter essas habilidades e dominar essas tecnologias mais avançadas do Azure e ter essas novas oportunidades, essas portas abertas de trabalho e crescimento profissional, você já entendeu que você vai precisar dessas certificações. Por isso, eu liberei um pacote de treinamento preparatório para 5 principais certificações que a gente tem hoje no mercado, que é a Z900, a Z104, a Z305, a Z800 e a Z801. Então, são 5 treinamentos preparatórios para cada uma dessas certificações. Esses treinamentos, se eles fossem vendidos individualmente, teriam um valor de 4.597. Só que nesse pacote especial que eu liberei, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 39,70. Então, se a gente dividir essas parcelas, a gente está falando aí de menos, não, um pouquinho mais, na verdade, de R$ 1 por dia. Então, se eu pegar 12 de 39, vai dar um pouquinho mais de R$ 1 por dia. Então, é isso que está te separando de ter esses salários acima de 10 mil. Aquilo que eu comentei. É um investimento que você está fazendo. E se você fazer tudo certinho, do jeito que eu explico nesses treinamentos, fizer tudo certinho para ter esse conhecimento, para passar na prova e o conhecimento mais prático para as empresas, não tem como dar errado e você vai ter esse retorno de investimento muito, mas muito rápido mesmo. Mas, de novo, aqueles que deixarem para tomar essa decisão mais para frente vão acabar pegando o mercado mais concorrido. Aqueles que tomar a decisão agora já vai começar a se preparar e ainda vai pegar essa onda aquecida do mercado que a gente tem hoje. Então, para quem quer tomar essa decisão e quer começar a estudar agora, eu vou liberar esse cupom de desconto especial. Então, são 5 treinamentos. O acesso é vitalício. Você vai poder assistir esse conteúdo sempre que vocês quiserem. 5 treinamentos por 12 parcelas de R$ 39,70. Vocês ainda vão levar de bônus os simulados oficiais para se preparar para o exame de certificação. Então, você vai estudar e vai ter os simulados para validar se você está preparado para marcar a prova e fazer o exame. Então, além de ganhar aqui os 5 treinamentos preparatórios, você ainda vai levar de bônus aí os simulados oficiais para cada uma dessas certificações. Então, tá aí essa oportunidade para quem quer dar essa virada de chave. Para quem quiser garantir a vaga agora com essa condição especial
de 4.597 por 12 parcelas de 39,70, mais os bônus que são os simulados oficiais para cada um dos exames. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você garantir a sua vaga e começar seus estudos hoje mesmo. Lembrando que as aulas já estão todas prontas e cada uma dessas aulas, ela tem um campo para você tirar sua dúvida. Então você não vai estar sozinho nessa jornada. Qualquer dúvida que você tiver, é só colocar lá na aula que eu vou responder para a gente dar esses próximos passos juntos. Então tá aí essa oportunidade para quem quer dar essa virada de chave hoje, não amanhã, não o ano que vem, começando hoje para já aproveitar o boom de oportunidades que a gente está nesse mercado de cloud. Então aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você garantir a sua vaga. Legal? Então é isso aí, turma. Vejo vocês, então, lá nos nossos treinamentos, para que a gente comece a dar esses passos juntos para transformar a sua carreira e você colher os resultados aí de um prazo bem curto. Legal? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.